Bom dia, maravilhindas. Boa tarde, maravilhindos. Boa tarde, maravilhindas. Boa tarde, vovó, vovô. Boa tarde, moço, moça. Boa tarde, você que está chegando agora. Boa tarde, vocês maravilhindas que tem canal. Tô amando o canal de cada um, ok? Você que tá aí, Jaqueline, entra no canal da Alessandra. É Alessandra Vlogs. Você tem que... Ou então você clica no rostinho dela, que eu tentei procurar. Porque eu sempre vejo vocês na TV, lá no quarto. Então, o que acontece? Se você for procurar pelo computador... tem tanta Alessandra, é mais fácil vocês clicarem aí no comentário dela. Acho que está no quarto vídeo anterior. Tem um comentário dela, você clica. Jaqueline entra no... Jaqueline entra no canal dela, pessoal entra no canal da Jaqueline. Vamos fazer esses canais abençoados crescerem, ok? Deus abençoe vocês. Senhor, em nome de Jesus, eu nesta hora, no poder que há no nome do Senhor, eu repreendo toda ação do inimigo, toda artimanha do diabo contra a vida dessas pessoas. Cerque-as com teu poder, com teu amor, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor dessas vidas, protegendo, livrando, curando, sarando, libertando, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Ontem não gravei. Por que não gravei? Porque ontem era o último dia do Caleb passar aqui comigo. Último dia, entre aspas, né? Porque ele volta. Então eu dediquei mais do meu tempo pra ficar com ele, pra ficar na companhia dele. Então, mas hoje eu vou continuar. Lembre-se, João 8,32, se Cristo vos libertar verdadeiramente... Não, gente, eu faço confusão, não? Eu guardo a letra, mais. Vou dar uma pausa, né? João 8,32. É isso mesmo que eu queria falar, só que eu falei o versículo de outro, entendeu? O 31, se fosse você, liga tudo, viu, gente? O 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok? Gente, Deus é maravilhoso. E eu estou aqui contando para você, para você que já frequentou um centro espírita, para você que vem de uma linhagem de espiritismo, para você que já se viu envolvida com o espírito, para você que nunca teve. Mas ouve alguém te chamar, você vai olhar, não tem ninguém. Você escuta passos se arrastando, vasilhas, barulho de pessoas andando pela casa. Helena, que medo, que filme de terror. Para com isso, lindinha. Para com isso. Quem tem que ter medo de você é o diabo, não é você, não. Para com isso. Continuando ainda na saga da minha infância, o que o capeta tentou fazer para destruir com a minha vida... E o Senhor já me guardava, antes mesmo de conhecê-lo, né? Até então aí eu fui crescendo conhecendo a história de Jesus. Assim como muitas aí conhecem a história de Jesus, né? Uma história linda, me fazia chorar tanto, né? Me fazia eu ficar xingando, falando mal, xingando não palavrão, né? Porque mesmo sem ter Jesus, minha mãe não permitia que a gente falava palavrão, mas a boca dela era um esgoto a céu aberto, né? Deixa eu te contar uma coisa. A bênção do meu marido tá chegando aí. Eu vou ter que falar com ele. Esvazia o lugar, porque senão ele fica entrando, saindo, entrando e me atrapalha aqui. Então vamos lá. Olha. Então, nessa casa que nós moramos, eu parei na parte em que a cascavel enrolou toda serpente, toda cobra. Quando ela tem um alvo, ela passa reto, mas ela enrola pra quê? Pra dar o bote. E a distância que a serpente tava de mim Gente, eu odeio cobra. Eu não acho nada de bonito. Tem gente que fica andando que tem no corpo falando que bonito, que não sei o quê, que bicho é feio. Eu não gosto daquele bicho por causa da Bíblia. Eu não gosto daquele bicho porque... Eu vou lá perguntar pra cobra, você vai me morder, se é venenosa ou não, sei lá qual que é venenosa, então eu mato tudo. Mas voltando aqui, que o assunto é sério, Espírito Santo testifica em nós o pecado, a justiça e o juízo. Então,
mãe chegou, eu havia arrastado as crianças, ela viu que eu tinha mesmo um certo medo. Nessa época nós estávamos sozinhos, minha avó tinha picado a mula, ido para casa do meu tio, e a minha mãe estava sozinha, então ela tinha que sair para fazer o concurso, não era aqui, era em Belo Horizonte, na época no Palácio do Governo, lá em Belo Horizonte, e eu tinha a obrigação de olhar minhas irmãs. São quantos anos, Helena? Bom, eu estava com 5 para 6 anos. E minha filha, você não tem noção do que as crianças que nasceram em 1960, 1955 para cá, como elas já eram adultas. Eu tive infância, tive. Sabe qual que eram os meus brinquedos? Sabe com o que nós brincávamos? Eu tenho uma amiga viva que é mais velha do que eu. A gente fazia roupinha para vestir nos ratos, nos ratinhos. Gente, é tanta coisa absurda que no desenrolar da bagaça vocês vão entender. Então, porque a pobreza era extrema, tremenda. Então, o que acontece? Eu via como matava porco, eu via como rasgava o porco, eu via como destrinchava um porco, e eu ouvia esse maldito boneco me gritando, espantalho. Na época chamava espantalho, acho que hoje nem usa mais, que antigamente punha esse espantalho até dentro da horta. Punha um trem lá para espantar, acho que é passarinho, não sei não, é para espantar, para não comer as folhagens. As folhagens não, os legumes. Aí, gente, nessa época, o meu pai começou a beber. Ele começou a beber, começou a perder a responsabilidade, né? E ele começou a beber muito, eu achava estranho. Ele bebia, mas assim, ele era um homem carinhoso com a gente, entendeu? Mas a minha mãe brigava muito de braço. Eles truvavam no braço lá e eu era pequena, não entendia aquilo. O que eu fazia era chorar, minhas irmãs ainda eram menor ainda, né? Então, veja bem, eu tava com 5 anos, a Kátia tava com 3 anos, a Vera ia completar 1 ano, ou tinha 1 ano. Então, nós fomos crescendo no meio desse coisa, né? Aí, quando a minha avó resolvia vir, né, ela vinha para morar com a gente, porque o meu tio não permitiu ela ficar na casa dela, batia nela. Meu tio, o que ele era dela, Helena? Filho, a maldição aí. Meu avô ficava, em época de reinado, meu avô sentava na laje, segundo a minha mãe. Eu tive muitas conversas que as minhas irmãs não tinham com a minha mãe. Por ser mais velha, minha mãe me contou muita coisa. E eu contei muita coisa para ela e tudo. Então, ela me contou, o que eu tô contando para vocês, a minha mãe me contou quando eu tinha uma certa idade, entendeu? Então, meu pai agora estava bebendo muito, e naquela época mulher trabalhar era uma desonra para o homem. E eu lembro dele falando com ela, se você arrumar serviço, eu saio do meu. Se você arrumar serviço, eu saio do meu. Mas meu pai já estava na cachaça feia. Só que o que acontece? A minha mãe continuou firme no alvo, sabe? E conseguiu o serviço, foi efetivado e tudo. Só que naquele ano, naquela época, se hoje eles atrasam pra caramba o pagamento, imagina naquela época. Então, meu pai saiu realmente do serviço, começou a envolver com tudo quanto é tipo de mulher. Pra você ter noção, todas nós pegamos a doença que chama sífilis. É uma doença que dá no sangue, de tanta doença de rua que meu pai trazia, e infectava minha mãe, infectava nós tudo. Nós éramos todas purulentas, né? Helena, mas se você já tinha nascido, como que essa sífilis pegou em você? Eu vim estudar sífilis depois que eu tava no colégio, depois de casada. Agora, quando eu comecei a mexer com o trabalho de libertação, nós éramos pura pereba. Lembro-me um dia que eu ia buscar o leite, o leiteiro deixava o leite na porteira lá longe, muito longe, não sei falar a metragem, mas era longe. Eu ficava incumbida de buscar o leite. Quantos anos? 6 anos. Eu ia buscar o leite, que o leite era para a Vera beber. O leiteiro deixava o leite numa estaca. Eu ia pela estradinha, pelo trilho, né? Eu ia andando assim, aquele trilho de chão, para chegar lá e pegar o leite.
pegava o leite e trazia o leite. Nesse dia, havia um trabalho arriado no meio do lugar onde eu passava. E esse trabalho foi feito com um sapo. Com um sapo. Eu pisei nesse trabalho. Eu não sabia o que era trabalho, o que era aquilo, não sabia. Eu pisei naquilo. Eu vi que a casca daquele trem tava uma casca áspera e tudo. Cheguei em casa, peguei, entreguei o leite para minha mãe, né? E falei para ela, eu pisei num bicho, eu não vi o bicho, eu pisei no bicho. Ela falou assim, que bicho? Eu falei assim, mas o bicho estava morto, ele não mexeu. Eu lembro disso como se fosse hoje. 24 horas depois, todo o meu corpo estava igualzinho corpo de casco de sapo. Só que era seco, eu me coçava tudo. Daqui, aqui, e todas as minhas pernas se coçavam. Eu era toda cheia desses negócios. Tudo, em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é curva. A minha pele se transformou numa pele de sapo. É horrível de se ver, é difícil de acreditar, mas você não acredita aí nos filmes de terror que você vê? Pois é, o que eu tô contando aqui é real, é um filme de terror real. Minha mãe me levou em tudo quanto é médico e bezedeira que você possa imaginar. Nada adiantou, nada adiantou. Só foi constatado que eu havia pisado em uma obra de macumba, que aquela obra tinha sido feita e eu pisei, e eu sei que eu pisei porque eu me lembro do crack daquela casca. E tinha mais coisas lá que agora eu não me lembro, mas tinha mais coisa ao redor daquele sapo que tinha linha nele. Hoje eu entendo que a boca dele estava costurada com alguma coisa, então eu pisei num feitiço que era para outra pessoa. Isso existe, né? Claro que existe. Pega crente, claro que pega. Não firma com Deus não pra você ver. Não fica firme com Jesus não pra você ver aonde você vai parar, aonde sua família vai parar, entendeu? Aonde que o seu casamento vai dar. Tem olho de seca-pimenteira, tem pessoas que não precisam nem de arriar trabalho nem encruzilhada. Se ele chega na sua casa, já começa a cubar suas coisas, com aquele olhar de inveja, mata. Sabe por que Caim matou Abel? Porque Deus recebia as ofertas de Abel. Mas Caim, que dava lá de qualquer maneira, entendeu? Que não dava a oferta como deveria dar, Abel prosperava e ele não, e o semblante dele caiu. Tem pessoas assim ao seu redor, bobona. Ao meu redor tem até hoje os olhão de seca-pimenteira. Então, presta atenção. Todas as vezes eu levanto de manhã e eu falo, Senhor, acampa um anjo na entrada da minha casa. Qualquer pessoa que chegar aqui, seja lá que raio de pessoa que for, os demônios ficam lá fora, entra ela sozinha. E depois eu quero contar pra vocês como que o diabo é atrevido. E essa é pra você ver mesmo. Porque eu fiquei mega chateada. Porque a gente não faz isso com a pessoa, não. Eu jamais vou entrar aí pra desafiar a sua santa, seu santo. Jamais, sem sua permissão, jamais. Mas eu não aceito trazer objeto consagrado a deuses aqui pra dentro da minha casa, não. Não tá certo. Não tá certo. Olha o cachorro. Então, sabe, eu fiquei muito chateada. Porque a gente tem que ter respeito. Você não é obrigada a me ouvir. Mas você não é obrigada. É só você passar para outro lugar, desinscrever, bloquear, fazer qualquer coisa. Você não é obrigada, não. Eu não... Ó, filhinho, ó. Mostra aí qual dia que eu falei. Curte, compartilha. Mentira, falei sim. No início do vídeo eu tô com o Caleb bebê no colo. Esse canal é um canal que vai tratar da terceira idade. Nós vamos falar de criança prematura. Deleta aquilo, viu? Quando você deleta aquele treco lá, não. Primeiro vídeo que eu gravei, tá? Eu tô com o Caleb na mão. Helena, você tem tanto de ano que grava vídeo, só tem esse número de pessoas. Eu falei, filhinha, o meu vídeo é levado pelo Espírito Santo de Deus para as pessoas que precisam. Eu não peço curto, compartilha, repartilha, dá like, dislike, entendeu? Não é isso não. O meu objetivo aqui é que você aprenda de Deus, para que você aprenda a detectar que demônios são esses que tá entrando na sua família, acabando com o seu casamento, com o seu relacionamento, com a sua vida sentimental, espiritual, financeira. É isso, é para isso. É para isso o meu canal, entendeu? Então,
Ao invés de curtir aqui, bate seu joelho no chão e chama Deus que ele vem. Não, eu vou ficar feliz demais. Ao invés de compartilhar o vídeo, sabe? Dê ouvido à voz de Deus. Não, eu vou ficar hiper mega satisfeita. Ao invés de ficar só com as minhas palavras, pegue a palavra de Deus e coma ela. Procura uma igreja séria que fala do amor de Deus, que trata de libertação com seriedade, porque o diabo é real. Você pode não acreditar, mas o diabo ele é real. Tem que ver aqui. Eu não tô enxergando as horas, não, porque eu já criei isso. Aí, então, o que acontece? Eu fiquei nesse estado por muitos e muitos anos. Eu fiquei nesse estado de casco de sapo, de cascorão pro corpo inteiro. Hoje eu não tenho nada. Minha pele é hiper mega lisinha. A pele do meu corpo, eu não tenho nada. Eu fui curada. Você foi curada na igreja, Helena? Não, eu fui curada, não era na igreja, não. Eu só conhecia a história de Jesus. Tinha uma árvore que chamava sabão gentio. Ela dava uma sementinha assim, uma sementinha amarelinha. A minha avó começou a cozinhar aquele sabão e eu tomava banho só com aquilo. E foi limpando toda a minha pele. E depois veio a glicerina, depois veio a pomada minâncora e eu fiquei assim, aos 60 anos. Mas então, o que acontece? Aí eu comecei. O diabo começou a entrar de uma forma terrível no meu quarto à noite. Eu lembro que ele entrava no meu quarto à noite. A bronquite do seu filho, que você tá dando para ele, a Aerolim. Esse remédio que faz tremer o esqueleto, que essa bronquite crônica, essa enfermidade, eu quero dizer para você, não é de Deus. Não é de Deus. Orando ao Senhor para que eu possa continuar essa série de testemunho, o Senhor me trouxe a minha memória, eu deitada no berço. No berço. E vinha algo sobre mim e tapava o meu nariz e a minha respiração. Eu não conseguia, mas eu me debatia tanto. Só eu que via aquilo apertando a minha garganta e tapando a minha respiração. E a minha mãe esfregando remédio. A minha mãe não estava vendo aquelas mãos, a minha mãe não estava vendo aquilo apertando o meu pescoço. A minha mãe não estava vendo eu rezar, eu penar. Aí a minha mãe começava a rezar. Quando a minha mãe acabava de rezar, rezava o Pai Nosso, aquele trem saía de mim. Só quando rezava o Pai Nosso, aquilo saía. Isso era todas as noites, aquilo se repetia comigo. Todas as noites, né? E era chás, e era aquele negócio, como é que fala aquele negócio? Simpatias, e era um monte, uma série de coisas, e era patuazinho colocado na borda da camiseta, né? Lembra que a minha avó era benzedeira? Não era feiticeira, gente, ela era branca, ela tinha muita fé em tudo contestando também, ela não mexia com macumba não, macumba era meu avô, ela nem ia. Ela gostava muito de rezar, de benzer com as meninas de quebranto, sabe? Que levanta o menino na porta, desce o menino da porta. Levanta o menino da porta, desce o menino na porta. Quebranto, mal olhado, vento virado, espinguela caída, um negócio assim. Quando a pessoa entortava o pescoço assim, ela põe um rodelo de linha e quente cose, não sei o quê. Eu lembro algumas coisas das falas que eu vou lembrando, não vou falando aqui pra você, que vai ser em doses homeopáticas, porque, né, o tempo é curto pra muita fala. Mas aí, então, eu comecei a sofrer dessa asfixia, não, como é que é? Asfixiada, né? Toda noite, eu tinha pavor da noite, até que eu me libertei disso. E fiquei completamente livre disso. Agora a Vera, minha irmã, era completamente perturbada. Completamente. Bebê, mas um bebê perturbado, que urrava noite e dia e noite sem parar. A Kátia, minha irmã, tinha um problema de ficar assim, ó. Eu tô, cala a boca. O pai vai te bater. Ele nunca me bateu, gente. A minha mãe, Deus, vai me dar uma surra por hora. Mas o meu pai não. Aí,
ela ficava, ela começava, sabe, assim, um trem estranho. Hoje eu vejo que é uma coisa maligna, entendeu? E a Vera chorava dia, noite, dia, noite, dia. Então, o que acontece? A gente viveu nessa tribulação, nessa vida sofrida, nessa vida de, sabe, quando meu pai chegava em casa era só bêbado pra bater na minha mãe. E a minha mãe comprando tijolo, pedra, tudo para construir a nossa casa. Tanto a minha mãe construiu a casa dela no lugar que ninguém tinha morado. Então você pode ver que a casa não era casa amaldiçoada de outra pessoa, não. A minha casa aqui, onde eu tive várias infestações demoníacas aqui dentro, a minha casa, essa casa, não era casa que ninguém construiu, não. Esse lote é novo. A minha casa eu inaugurei. Aqui nós ganhamos o lote, meu marido construiu a casa, ninguém nunca morou aqui. Aqui era um matagal, uma floresta isso aqui, entendeu? Então, ninguém nunca morou assim em casa. Lá nos barracões, eu tinha muita manifestação demoníaca, se manifestava lá por causa dos moradores que moravam lá. Mas tanto aqui quanto na minha mãe, e todas nós que temos casa... Todas nós casadas que temos casa, nenhuma da nossa casa foi casa. Eu comprei aquela casa para morar. Nem a minha filha, porque eu orei para Deus. Eu não quero comprar a casa dos outros, eu não quero morar na casa dos outros. Eu quero uma casa que seja minha, porque eu não sei que tipo de maldição que tem. Helena, tem. E você tem que aprender a repreender. Vai chegar no dia do meu sobrinho, aí você vai ver o que é morar numa casa que foi consagrada a Satanás. Presta atenção. Daí, então, nós ficamos ali, meu pai começou a vir um dia, ficar uma semana, ficar um mês na gandaia, né? Aqui a gente chama gandaia. O que é gandaia, Helena? Pouca vergonha. E na bagunça, bebendo, mulherada. E eu era apaixonada com ele. Gente, ele era tão lindo. Tão lindo. Ele era o meu galã, sabe? Mesmo sem conhecer Jesus, o Jesus da história, ele era o meu galã. Ele era lindo, né? Aquele negro. Meu pai era muito elegante, muito, né? Então, a minha mãe começou a pelejar sozinha, até que ela constrói a casa e nós mudamos para nossa casa nova, novinha. Casa linda, pintadinha. Minha mãe foi uma guerreira, gente. E aí meu pai continuou a aprontar. Até que as nossas feridas, as nossas doenças... Gente, olha pra vocês verem que povo sem noção, meu Deus do céu. Tanto eu quanto a minha vizinha, quanto... que eu quero trazer ela aqui, gente, porque o que eu falo tem prova, entendeu? Eles, eu sei lá o que eles faziam, que eles largavam os trem que eles usavam lá, sei lá, jogado lá, sabe o que a gente fazia? Lavava aquilo, a gente achava que aquilo ali era do nariz, né? Lavava aquilo, soprava aquilo e achava que era balão. Gente, quando eu lembro disso, meu Deus do céu, que falta de noção, que falta de Jesus amado. Sabe, eu não vou falar o nome das minhas amigas aqui, porque eu posso constrangê-las, né? Eu não vou dar um nome fictício que eu vou estar mentindo. Então, eu vou dizer, eu e as minhas amigas, tinha desse balãozinho esparrodado pela casa e a gente lavava, achando que aquilo é coisa de nariz e a gente soprava aquilo. Não tinha mãe, não tinha avó, não tinha tia, não tinha ninguém para falar com a gente assim, ó. Oi, isso tá errado, joga isso fora, que nojo. Não tinha, não. Gente do céu, quando eu lembro disso eu fico passada. Entendeu? Olha, por isso que eu me casei. Quando eu me casei, eu não vou chegar na época do meu casamento ainda não, falta muito ainda. Eu abri o livro para meus filhos, falei a história da vida humana, do nosso corpo, o que eles sentiriam, se eles abraçassem e beijassem, o que o corpo deles ia sentir, se eles ficassem
na tal masturbação, meu filho homem, em masturbação, ele ia ficar louco igual o tio dele ficou por causa disso, por conta disso, entendeu? Então, gente, é uma série de maldição hereditária que você não tem noção. Que você não tem noção. Talvez você vê esse vídeo e pensa assim, ó, ela não tá falando, ela é concreta. Você precisa entender que o mundo espiritual existe, que o diabo é mau, ele veio para matar, roubar e destruir. Às vezes você tem uma enfermidade que tem acompanhado geração de geração em geração, entendeu? Meus pais nunca fumou droga, nunca fumou pedra, nunca fumou que negócio lá, porque eu acho que na época deles tinha isso não, o negócio deles era cachaça. Cachaça, tinha lambique pra todo quanto é lugar aqui na cidade, gente. Tinha lambique, acho que até tem ainda. A lambique, agora eu acho que não, porque vem as pingas, as 51 já vem de fábrica, né? E então, eles bebiam que é a cachaça curtida mesmo, que sai. Meu pai chegou a beber tanto que ele dessorava a pele assim, ó. Antes de aceitar Jesus como Salvador. E cheio de amantes. E não é de diamantes, não. De mulher amante, entendeu? E assim nós iremos nesse sofrimento. E eu continuo no próximo. No próximo eu vou dar para você muito do que você pode estar passando e que você pode se livrar. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal, em o nome do Senhor Jesus. Beijão.